Ei, ei, gente, boa tarde a todos. Nós vamos começar aqui mais um papo de carreira. Falhamos aí uma semaninha, mas continuamos firme aqui, né, no projeto. E hoje o convidado é o Rosiel. O Rosiel vai conversar aqui com a gente um pouquinho. O Rosiel tem uma experiência boa, tanto antes, né, dele formar, mas também porque ele orienta muitos estagiários. Deixa eu convidá-lo aqui. Opa. Vamos ver se eu fiz certinho aqui. Agora vai. Vamos aguardá-lo entrar aqui. Aí deu certo. Oi, Oi, tudo bom? consegue me ouvir bem? Consigo. E você, tá me ouvindo bem? Beleza. Tô ouvindo sim. Tá. Ô, Rosiel, se falhar a internet, você me Uhum. avisa, que aí eu troco aqui a rede, pode ser que melhore. Tá Então tá bom. joia? Mas, por enquanto tá bem tranquilo. Tá jóia, sim. E aí, você tá onde? Eu tô em Chapecó, tô em casa. Vocês andam demais, né? Eu rodo menos que o pessoal, né? Mas ainda roda um pouquinho, sim. O pessoal roda bem mais. O pessoal aí tá mais na linha, né? Na verdade, eu fico muito home office mesmo. Mas quando faz viagem também, faz viagem bem longa. Você tava pra cá esses dias, né? Tava. Daqui uns dias eu vou estar de volta. Vou estar aí de volta. Ah, Daqui uns dias. nossa, eu não sei como é que vocês estão aí, mas aqui, até hoje eu teria uma visita com uma veterinária, mas cancelaram por causa de Covid. Aqui pro nosso Uhum. lado tá andando bem, bem feia a É, coisa. na parte de visita, pelo que eu venho acompanhado, a gente no início teve uma restrição bem grande, assim, a gente teve que paralisar os projetos, né, que estavam aí em andamento, da minha parte da validação de produto, a gente teve que dar uma pausa nos projetos, mas o pior mesmo está em relação à indústria, que acaba que a gente, no trabalho em si do crescimento, a gente trabalha muito com essa parte da indústria em si, para entrar na indústria tá mais barrado ainda do que as granjas em si. As granjas ainda consigo visitar aqui algumas granjas com acompanhamento do técnico, mas a indústria está bem difícil, bem complicado. É, aqui tá. Eles deram uma liberada, mas piorou pro nosso lado aqui. Eu acho que agora vai ficar tudo fechado de novo. E aqui na faculdade Uhum. nós estamos rezando para a gente conseguir terminar, Rosel, porque a gente começou com as aulas práticas, repondo a aula prática, tá indo muito bem, mas com esse Uhum. aumento de casos aqui, pode ser que qualquer hora eles mandam fechar também, sabe? Sim, sim. É, na verdade, a questão do Covid mudou muito os planos de todo mundo, né, que está trabalhando, não só na nossa área, mas em qualquer área aí, acabou que mudou muito o que ia acontecer durante o ano e foi meio que adaptado em relação à pandemia em si. É, Algum, dá para se enxergar alguns pontos positivos, como os materiais técnicos que estavam mais atrasados na parte de digitação, dissertação. A gente conseguiu despachar tudo, agora já estamos um pouquinho mais adiantado, que ficava muito mais tempo na estrada, né? Mas agora se Deus quiser, o ano que vem vai normalizar as coisas para a gente poder trabalhar mais tranquilo. eu tô falando isso. Hoje eu conversei com um tio que trabalha na Embrapa, e eu estava Uhum. conversando justamente isso com ele, que tudo tem o seu lado bom, que essa pandemia a gente acaba desenvolvendo coisas que a gente não conseguia fazer. Então, você está falando aí despachando Uhum. material que estava parado, é, Uhum. trabalhando cursos diferentes, coisas diferentes. Tudo tem um lado bom, né, Rosel? Tem que tentar enxergar aí o copo meio cheio, né? É. A gente tem que tentar enxergar o copo meio cheio, porque na verdade, se você pensar, né? Se você for calcular bem certinho,
é mais ônus que bônus, mas há sim um bônus sim, se a gente começar a ver por outro lado aí, teve algo positivo no meio disso tudo aí. Mas tocando, já meio que tomando partido das coisas, a gente falar um pouco de carreira, né, que é o nosso objetivo de hoje, eu pensei assim, em falar um pouquinho de mim, assim, desde a época da graduação até os momentos de hoje, de uma forma bem resumida, senão nós vamos precisar de muito tempo, né? Mas, então eu entrei na universidade veterinária, eu estudei na universidade que eu queria na época, que era a Federal de Goiás. Entrei na universidade, assim, claro que eu não entrei na universidade querendo suínos, eu entrei na universidade querendo veterinária, né? Mas sempre, nunca fechei o leque em momento algum, eu sempre deixei bem aberto, cheguei a fazer vários estágios nas mais diferentes áreas, desde clínica de pequenos até o estágio com grandes animais, lá no setor da faculdade e tudo. Só que eu fui começando a ter aqueles pequenos choques de realidade durante o curso de graduação, né? Então, eu comecei a lidar, não fantasiar muito a profissão, mas sendo um pouco mais realista. Quando eu entrei para a clínica de pequenos, não gostei de forma alguma. Eu gostava da parte clínica em si, mas eu não gostava de ter que principalmente conter o animal em si, não gostava daquela parte, principalmente quando chegava animais com alguma fratura ou algo do tipo, a gente tinha que imobilizar e o animal ficava muito estressado. E aquilo me estressava também porque eu ficava meio numa sinuca de bico ali e eu acabei não me adaptando, mas na verdade é muito pessoal e subjetivo essa parte do estágio aí. Tem gente que gosta e vai se desenvolvendo e vai para essa área aí. Depois eu fui fazer estágio na clínica de grandes, acabei do próprio dia a dia ali em si, cheguei a concluir o estágio, mas não gostei também, porque ali na parte de clínica de grandes eu me senti um pouco frustrado na época, principalmente na parte de equinos. Chegava o animal ali, a gente não conseguia, tinha todo o cuidado com esse animal e a casuística era grande, não conseguia reverter a maioria dos quadros, eu me senti um pouco impotente, apesar dos esforços de todo mundo ali para poder, não só na parte diagnóstica, mas na parte de tratamento, principalmente ali com tecido granulomatoso, que a gente pegava muito lesão de arame liso ali nos potros e nos animais. Me senti frustrado também nessa área, não gostei. Aí tive a oportunidade de trabalhar na época, primeira vez que eu fui para a produção animal foi com convite de um mestrando, o Pedrão, na época, um mestrando que tinha de avicultura na faculdade. Ele pediu minha ajuda, eu falei, vamos para lá e tal. Eu praticamente fazia só aquela análise de proteína do microquildo, sabe? Aquela análise de proteína, ficava lá queimando minhas calças todas ali pra você ter uma ideia, ficava lá queimando minhas calças tudo com ácido, né? Acabava, perdi um monte de calça, mas lá eu gostei muito daquela parte. Eu fiquei no laboratório ali um bom tempo, ajudando não só o Pedrão, mas o pessoal que tinha lá, ficava praticamente pesando a amostra e fazendo análise de estatetério, fazendo estágio de FDN, FDA, fazendo análise de proteína. Aí me encontrei pelo menos um grande leque, né, que seria a produção animal em si. Ali mais para poder agregar para o meu currículo, já fiquei um pouco mais atento, porque tinha ali em torno daquilo ali, e comecei a direcionar muito para aquilo dentro da faculdade. Eu acho. Não, travou. Vou aguardar um pouco. Rosiel. Oi, tô te ouvindo. Não, travou. Agora foi, né? Agora foi. Não, beleza. Eu estava na parte que eu falei que eu fui para forragicultura. Aí na forragicultura eu trabalhei ali na parte ali de implementação de piquete, altura de entrada de pasto, alguns trabalhos assim mais com a área de bovino, mas só na forragicultura. Então trabalhei ali nos piquetes mesmo, a gente plantava ali tudo, fazia o cultivo desses pastos lá na faculdade. Um trabalho bem puxado, mas que eu também gostava, porque lá tinha uma questão ali de
de rodízio na época que era, não sei se até hoje é assim, né, mas eu acho que sim, PIVIC, PIBIC, tinha um rodízio dentro do grupo. Então eu estava esperando a minha vez ali de entrar na iniciação científica, ali, nem que seja voluntariado e tudo, para me poder começar a publicar nessa área. Mas nesse meio termo eu já comecei a participar dos grupos de estudo. Aí eu participei do grupo de estudo de suíno e o grupo de estudo de aves, e naquela época o grupo de estudo de suíno estava mudando a coordenação. E eu tinha um pouco, até hoje eu tenho um pouco disso, de ter uma certa proatividade e tudo, e o pessoal, podia alguém apresentar e tal, poderia ser um tema que nem precisava ter domínio do assunto, mas que buscasse, tivesse vontade de buscar o assunto e mostrar para todo mundo. Aí eu me propus, na época, eu lembro que era um trabalho até do pesquisador da Unesp, Luciano Rachilde, eu acho, Rachilde, da Unesp. Ele tinha um trabalho publicado, acho que do mestrado e doutorado, se não me engano, dele, que era o Intelligent Precision Feeder, que era um sistema de alimentação automático para fêmea. E eu apresentei esse trabalho e continuei participando do grupo de uma forma bem mais ativa, não só como ouvinte, eu sempre discutia bastante os assuntos que estavam sendo abordados ali. E as meninas, na época, que eram coordenadoras, me convidaram para participar do grupo de estudo de suínos, para ser a parte da coordenação. Aí, assim que eu assumi a coordenação, na época não sobrou ninguém, porque todas elas formaram na época, eram as meninas que estavam lá na frente do grupo. Elas formaram na época e eu já tomei conta, assim, do grupo, assim, e tinha muita vontade mesmo de fazer o negócio crescer mesmo, e tinha ideias novas, e me comunicava com os outros grupos de estudo. Eu lembro que na época eu conversei com o pessoal do NESUI, na época que estava lá, tinha um rapaz, que não me engano, ele era da Colômbia, não vou lembrar do nome dele aqui de cabeça, mas tinha um pessoal lá, e tudo que eu via que eles publicavam, na época muito mais no Facebook, hoje o Instagram acho que até mais, é uma forma até maior, mas naquela época, se eles faziam um curso lá, eu perguntava como é que vocês viabilizaram isso e tudo, se eles faziam uma visita, como é que vocês viabilizaram isso dentro da universidade, pegava as dicas com o pessoal e tocava. E o grupo de estudo cresceu muito na época, eu tive a oportunidade de conhecer os profissionais que trabalhavam naquela época, a gente fez muita coisa legal na época, fizemos feira gastronômica de suínos, fizemos cursos, fizemos palestras, trouxemos pessoal daqui de Santa Catarina na época, e lá para Goiás, lá para Goiânia, com a ajuda do pessoal da Associação Goiana de Suinocultores, a Crenilda. Aí eu me achei no grupo de estudo de suínos, continuei no grupo de estudo de suínos, trabalhei, fui monitor também de sanidade de suínos na época, e continuei só nos suínos. Aí foi desse período da graduação até o final, em contato, fazendo estágio, experiência de estágio. Eu tive uma experiência de estágio que, no meu primeiro estágio, foi um choque geral para mim também, em termos de suinocultura em si. Eu tinha muita suinocultura dos slides, né? Aí eu fui para uma granja que é um sistema independente, basicamente independente, tem os seus associados, mas é independente, é um negócio de família. E em Goiás, quando cheguei lá, assim, eu primeiro enxerguei o copo meio vazio, mas com o tempo eu fui enxergando muito o copo meio cheio, porque eu tinha uma abertura muito grande para testar, para tentar, para conseguir ver as coisas. Por exemplo, eu tinha uma abertura que o pessoal lá da granja, até com o tempo, eles começaram a confiar muito no que eu falava, no que eu dizia, e eu me senti muito útil. Naquele período eu me senti muito útil. Eu acho que foi assim, eu já queria muito trabalhar com suínos, mas eu defini naquele primeiro estágio que eu fiz, porque eu estava me sentindo muito útil. Então, tudo que eu estudava, eu conseguia aplicar, porque a granja me dava essa abertura. Eu acho, assim, que 99,9% dos estagiários nunca vai ter a abertura que eu tive como estagiário naquela granja. Então, assim, eles deixaram eu testar até modificar o manejo de parto deles, mudou os cuidados do manejo de parto, melhorou os índices, e o pessoal gostava de eu trazer coisas novas ali para dentro da granja na época. Depois do estágio que eu fiz lá nessa cidade em Goiás, aí eu continuei no grupo de estudos suínos, a gente fez bastante visita em Goiás, nunca foi para longe. Aí chegou o período do estágio curricular obrigatório, né?
Aí eu já tinha alguns contatos que eu fiz nos congressos, porque quando a gente, quando a gente é aluno, estudante de veterinária e vai como eu fui, com a cara e coragem, muitas das vezes para o congresso sozinho, eu tinha que conversar com alguém, não dava para ficar só assistindo as palestras em si, e acabava que a gente fazia um contato inicial pelas redes sociais mesmo, e se encontrava lá e conversava, e falava de suíno, e falava de academia, e falava de mercado profissional. E eu tinha alguns contatos na época, inclusive um dos contatos que trouxe para mim fazer estágio na Grosseries, né? Eu fiz no Porquest. Eu tinha ido, eu fiz o contato para estágio na Grosseries. Foi até com o César Augusto, que eu conheci lá, na época. E aí, com isso, eu tinha algumas possibilidades. Eu tinha uma possibilidade de fazer estágio na Pamplona, em Rio do Sul, Santa Catarina. Eu tinha uma possibilidade de fazer estágio na Grosseries ou na BRF. Eram os 3 locais que eu poderia fazer estágio, que caminhou, né? Que apesar dos e-mails, contatos, acabou caminhando. Eu acabei escolhendo ir para a Grosseries, fazer estágio curricular, porque na Grosseries as condições de estágio eram mais viáveis para mim, financeiramente, e também porque era uma empresa que era uma multinacional, era uma realidade assim, muito diferente do que eu tinha observado em tudo isso. Fui fazer estágio, fiz estágio em Carambeí, no Paraná. Outra realidade, outra cultura, saiu lá o goiano do pé rachado, que nunca tinha praticamente saído de Goiás, e acabou batendo de frente com a colônia holandesa, e lá em Carambeí foi uma experiência cultural para mim, que apesar de não ter sido para outro país, mas foi como se fosse, porque eu entrava, parecia que até outra língua eu estava falando, nem era português, porque o pessoal tinha um sotaque bem puxado, mas eu consegui ganhar espaço, consegui mostrar meu serviço na época lá. O meu supervisor da época é meu supervisor até hoje, como profissional, então eu fiz estágio na época lá, fiz estágio com o Rodrigo e com a Jéssica, que eu tenho contato com os dois até hoje. A gente fez um companheirismo bem grande na época, o serviço era muito puxado. A gente fez um serviço, um trabalho experimental lá com 40 baias, cada baia com 30 animais, a gente tinha que tratar no braço, coletar as informações, pesar de 21 em 21 dias. Então, foi bem puxado, toda a ração que estava lá foi pesada por nós, foi tratada por nós. Todos os animais medicados foram medicados por nós, todos os animais que morreram foram jogados nas composteiras pela gente. A gente não tinha muita experiência de manejo, assim, de cuidar de um galpão sozinho, mas a gente deu conta do serviço. Eu tentei mostrar ao máximo a vontade que eu tinha de, não, às vezes, nem ingressar na própria empresa em si, mas de ingressar no mercado de trabalho, então eu sempre deixei bem claro isso. No período eu tinha um contato interessante para poder ir para a BRF, para poder trabalhar na BRF, e tinha também, falando assim, porque é mercado de trabalho, né? Então vamos falar o que tinha de oportunidade pós-estágio. Então tinha uma possibilidade também na Microvet, que tinha uma época que estava rolando um processo seletivo de trainee, né? Estava rolando um processo seletivo de trainee na Microvet. Inclusive era nacional, eu lembro que eu acho que foram pouquíssimas pessoas, se não me engano, se não me falha a memória, era 5 pessoas para 2 vagas no final, para poder fazer entrevista aí no hotel em Minas. Aí eu desisti na época, estava muito engatilhada a parte para poder ir para a Grosseries. Da Grosseries, o Gustavo, que é o meu supervisor até hoje, disse que ia me indicar, eu entrei em contato com o pessoal da Grosseries em si, e fiz uma entrevista pela internet com a minha gestora até hoje também, que é a Amanda. Fiz um contato pela internet, fiz a entrevista, fui chamado para lá para poder continuar o processo seletivo. Continuei o processo seletivo e fui contratado pela Grosseries antes de colar grau, né? Fui contratado em dezembro, colei grau em fevereiro. Peguei um documento, enviei para a empresa para poder aguardar e saiu o diploma em si, para poder entrar como trainee na Grosseries. O período de trainee na Grosseries, para mim, eu acho que é a parte mais interessante de tudo aí. Peraí, Rosel, deixa eu só te interromper um pouquinho. Então, do tempo que você optou em trabalhar com suinocultura até a hora que você foi contratado pela Grosseries, foi quanto tempo? Na graduação, pelo menos 3 anos, né? Pelo menos 3 anos da graduação.
3 anos na produção animal, seria 2 anos e meio na suinocultura em si. E ali, se contar ali da parte que eu entrei para o laboratório, que era o LANA na época, Laboratório de Nutrição Animal, 3 anos da graduação. Os primeiros 2 anos eu fiz alguns estágios, tive algumas experiências, na verdade, não podem dizer que é estágio, algumas experiências dentro da graduação nas diversas áreas aí, mas acabei seguindo pela suinocultura mesmo. Tá certo. E aí, não, aí continua que tá legal. Não, mas aí eu fiquei como trainee na Grosseries e assim que eu entrei como trainee na Grosseries já tive algumas responsabilidades a mais, eu já saí direto do estágio para fazer um trabalho aí em Ponte Nova, aí pertinho em Ponte Nova. Aí eu saí, fui para ir para Ponte Nova e o projeto nosso basicamente era implementar um processo onde que a gente conseguiria fazer o espostejamento das carcaças, na época algo muito muito obscuro para mim e em termos de ciência também, mas a gente acabou baseando num trabalho, é de Oliveira, eu não sei o nome, mas eu não vou lembrar aqui da cabeça, né? Baseamos num trabalho que saiu em relação ao rendimento de cortes de diferentes genéticas, de diferentes gêneros, diferente categoria animal, e implementamos esse trabalho aí, com a supervisão do Gustavo, a gente entrou dentro da indústria, entrou com os estagiários lá, passamos semanas desossando para poder entender os cortes. Então, fomos lá para a desossa da Saudalis, chegamos lá, passamos um tempo, fomos muito bem recebidos dentro da indústria e acabou que a gente tem uma parceria até hoje. Então, tem uma parceria até hoje. As minhas visitas aí são muito por causa disso, a gente tem essa parceria até hoje, para poder levar as amostras aí para o UFV, a gente pega as amostras lá, tudo. Mas, assim, deu tudo certo. Para mim, foi, assim, um marco de início da minha carreira foi aí, porque era uma equipe de 19 pessoas dentro da sala de desossa, mais os 4 estagiários, e tinha eu lá para coordenar, compilar essas informações, digitar tudo, e sem saber o que eu ia fazer com isso, entendeu? Sem nem ter noção do que eu ia fazer com isso, mas eu sabia que tinha que ser muito bem feito, muito bem organizado. Então, eu acabei com uma característica que eu tenho de organização, eu sou um pouco muito, assim, organizado com as coisas que eu faço. Eu acabei usando disso muito naquele período e consegui entregar o trabalho. Isso foi muito importante, eu consegui entregar esse trabalho ali, consegui entregar. Foi um trabalho muito bom, mas aí tive mais um choque profissional, foi quando o Gustavo veio visitar a gente estava num hotel aí em Ponte Nova, está em Viçosa, mas é em Ponte Nova, bem pertinho. Em Ponte Nova, o Gustavo chegou aí e começou a destrinchar os resultados. Começou a fazer uma calculadora para a gente mostrar essa calculadora para o cliente, para a gente mostrar o produto em si, e eu fiquei assim, ele nem sabe disso, mas eu fiquei super assustado naquele dia. Porque eu entendi assim, que eu falei assim, cara, eu tenho que entender muito de matemática, senão não tem vida longa aqui. Eu tenho que entender muito, eu tenho que ser praticamente matemático. Porque o meu supervisor, ele é muito matemático. Mas saiu uma coisa fantástica. Fizemos equações e puxava a equação. Então, no final da calculadora, você lançava a quantidade de animais, lançava a quebra de carcaça fria, você tinha um rendimento estimado de todos os cortes. Então, foi algo assim que para mim foi fantástico. Ele abriu muito minha mente para muitas coisas. Depois disso, depois de um período disso aí, a gente apresentou e tudo, teve a relação com o cliente também, que é algo sempre muito importante. Dentro do nosso trabalho, a gente trabalha com insumos para produção animal, então a gente tem que entender o cliente, a gente tem que sentir o cliente, quando o cliente está confortável, quando ele não está confortável, quando a gente vai conseguir expor o argumento, quando a gente tem que parar de argumentar e só escutar. Então, isso aí, eu acho que é uns pontos chaves que eu fui pegando com o tempo. Hoje estou melhor, mas sempre, claro, a gente tem muito que evoluir ainda nisso aí. E aí tem alguns pontos durante a minha vida profissional dentro da Grosseries, que é toda a minha vida profissional, na verdade, que foram chave. Então, teve outra reunião também, que era outro banco de dados, que a gente precisava trabalhar em cima desse banco de dados, que sentou
eu, meu supervisor, numa mesa grande, numa sala grande, plotou isso num PowerPoint e começou a esmiuçar de novo aquele trabalho todo, e foi conversando e tendo ideia, a gente foi conversando e se ajudando e tudo. Eu consegui ajudar um pouco, não fiquei tão calado como da primeira vez, mas consegui ajudar um pouco. Mas ali foi o choque total de realidade. Eu sabia que eu tinha que aprender, tinha que estudar mais, principalmente na parte matemática, principalmente na análise de dados, principalmente ali na experimentação, que era algo que ia servir muito para mim. Eu acho que é muito isso, a evolução profissional do pessoal está muito ligado a isso. Não adianta a gente tentar abraçar o mundo, entender todas as áreas, entender de tudo. Eu acho que não é muito por esse lado. Eu acho que quanto mais aplicado for seu estudo profissionalmente, mais você aprende. Por exemplo, no meu caso, eu estudo mais a parte de estatística mesmo. Então, eu pego os statements que tem aqui do programa que a gente utiliza mais aqui, que é o SAS, e eu leio bastante ele, mas eu vou lendo e vou aplicando, e vou testando, e vou testando, e vou aplicando, vou aplicando. Quando eu mostro isso pro pessoal, o pessoal fica assustado, acho que eu sou meio que um alien, assim, o cara, nossa, entende demais. Mas, na verdade, não é um estudo que é aplicado. Então, não é algo que você vai, por exemplo, alguém vai te contar que é assim, e você vai gravar na sua cabeça assim, não, você vai ler que é assim, você vai testar que é assim, e você vai testar de novo se der errado, e vai testar de novo se der errado, você vai descobrir por que deu errado. Aí depois você descobrir por que deu errado, você vai interpretar aquele resultado. Depois você interpretar aquele resultado, você vai ver que a interpretação sua estava errada. Aí você vai testar de novo. Além de ser uma repetição cansativa, além de ser algo que é uma repetição assim, cansativa, é algo que é muito aplicável. Então é algo que frisa mesmo, fica na cabeça mesmo da pessoa que está estudando aquilo ali. Por isso que muitas das vezes, aí teve outro momento também dentro da minha carreira profissional, que foi um momento chave também para tudo isso. Minha primeira reunião do serviço técnico, eu me senti muito, muito, muito abaixo do conhecimento técnico de todo mundo, porque eu não conseguia acrescentar, eu achava que se eu abrisse a boca naquele momento ali, não ia ser para acrescentar para ninguém, mas hoje eu já interpreto de outra forma. Eu já interpreto que sim, quando a gente não está envolvido, a gente pensa muito fora da caixinha, às vezes a gente se agrega muito mesmo, quando o problema é de outra pessoa, mas você tem outra visão daquilo ali, às vezes você tem que se expor aquilo ali, mesmo que naquele momento não vai ser algo que vai agregar na reunião e tudo, mas você tem que expor aquilo ali que você está pensando na hora, às vezes é o chave, porque às vezes a gente fica tão inserido naquele problema em si, que ele não consegue enxergar a solução mais. Mas ele vê uma pessoa que está de fora, com outra realidade, com outro pensamento. Ela fala, mas por que você não faz assim? Isso já aconteceu inúmeras vezes, já teve vezes de eu ficar parado 1 hora na frente do computador e era só mudar uma configuração do programa, entendeu? Que era assim, 2 cliques, mudava a configuração do programa e você perdeu 1 hora de serviço. Claro, você não vai perder mais essa 1 hora de serviço, mas foi uma pessoa que nem estava trabalhando com swing, estava passando do lado do computador, por que você não configura assim? Aí vai. Então assim, não tem, é aquela história, né? Não tem ninguém que saiba tanto que não precisa aprender, não tem ninguém que não saiba nada que não possa ensinar, né? É mais ou menos nessa direção aí. Aí depois de um tempo, realizei um projeto grande, que esse projeto aí foi o Market Share meu, assim, é o projeto que acabou fazendo parte, pesou muito na minha efetivação na empresa, que foi um projeto que a gente fez num cliente grande, que teve uma repercussão muito boa, tanto nacional, está saindo os sumários técnicos também internacional desse trabalho em si. Aí, depois desse período aí eu fui efetivado, aí mudou muita coisa, mudou o nível da responsabilidade, o serviço ficou ainda bem menos braçal, ficou muito técnico, então o pessoal, aos poucos, eu vou conquistando um pouquinho o pessoal com o meu trabalho, agora o pessoal apresenta alguma coisa, eu estou envolvido, se apresenta um trabalho diferente, eu estou envolvido nas análises, estou envolvido de alguma forma, que isso é muito positivo, e muito do que eu estudei, do que eu aprendi no período que entrei na empresa, foi muito pensando na minha efetivação. Então, eu fui muito racional em alguns não, em quase todos os pontos. Então, eu fui muito racional, porque eu não fui emocional. Eu cheguei num ponto que eu pensei assim, olha,
eu observo aqui, as pessoas são assim, assim, assado, tem cada um seu lugar aqui, tem cada um sua atuação, aonde que eu me encaixo aqui? Eu acho que eu me encaixo aqui se eu estudar aqui, se eu seguir isso aqui, se eu for bom nisso aqui, porque isso aqui eu vou conseguir agregar para a empresa inteira. Então, eu vou conseguir estar trabalhando com todo mundo, vou conseguir estar trabalhando concomitantemente com todo mundo. E o pessoal, quando pensar assim, porque acaba que sendo um objetivo muito pessoal, acaba que a gente quer ser útil, entendeu? A gente quer ser útil, a gente quer que a empresa precise mesmo de você, para você ser valorizado como profissional, para você ser valorizado de uma forma, assim, até como pessoa em si, porque as pessoas acabam te enxergando de uma forma diferente, na parte técnica e na parte humana. Então, assim, eu sempre dentro da empresa, eu sou uma pessoa que eu tento ao máximo tratar sempre bem a pessoa, eu não levo meus problemas pessoais para a empresa, eu não vou ficar de cara amarrado porque eu tenho um problema pessoal em si, então eu vou tentar expressar o meu melhor ali, ser o mais profissional possível para a gente conseguir mostrar meu trabalho, fazer com que a empresa acredite no meu potencial em si. E assim, a gente vai mesmo encontrando o seu próprio espaço, sem precisar atrapalhar ninguém, sem precisar ir em confronto com ninguém. A gente consegue conquistar o seu próprio espaço apenas do seu esforço, dedicação, e a gente consegue sim conquistar assim, o seu espaço. Na verdade, o que eu tinha mesmo para falar mesmo do papo de carreira mesmo era isso. Eu acho que eu expressei resumidamente tudo que eu passei num período de 6 anos por aí. Eu acho que eu fui mais ou menos isso, uns 6 anos uns 3 de graduação e uns 3 agora de empresa. Mas eu acho que é bem isso, sabe, Mariana? Aí, se você quiser perguntar algumas coisas, eu fico aí à disposição. Eu quero, calma, calma. Eu anotei algumas coisas aqui. Rosel, eu vejo assim, sua característica é persistência, proatividade, né? E você gosta de desafio, né? Porque... E também eu percebo também uma estratégia de sua parte. Porque você consegue, você busca, né? Eu vi que você buscou, você plantou tudo isso, né, Rosel? Na verdade, você sabia. Se eu fizer isso, eu vou ficar aqui porque daqui a pouco eu vou conseguir uma bolsa do PIBIC, uma bolsa de iniciação. Agora, na empresa, a mesma coisa. O que eu posso contribuir com a equipe, né? Então, eu vejo que você se molda, né? Você vai planejando aí, né? Fala um pouquinho disso, porque você sabe por que eu vejo, Rosel? É só assim, ilustrando o que os alunos me falam, né? Igual você falou que você foi na primeira reunião e você não vou nem abrir a boca, eu não tenho nada para contribuir. Então, eles têm muito medo disso, de achar que não sabe nada, né? E outra coisa... É verdade. E outra coisa, primeiro, que o que eu mais, assim, quando eu converso com algum aluno, eu tô com medo de formar, que eu não sei nada. A outra coisa que eu vejo é muito gostar, né? Eu gosto disso e eu quero trabalhar com isso. Não é bem assim, né? Na verdade, você vai aproveitando as oportunidades e vai inserindo naquilo ali, né? Isso aí que eu digo que é um amadurecimento e tanto. Né? Na verdade, assim, se você pegar só esse último trecho que você falou, a gente tem um pouco de aversão daquilo que você não entende. É mais ou menos assim. Você tem um pouco de aversão. Por exemplo, eu não entendo nada de matemática é muito ruim. Se você entendesse, você não achava tão ruim. É mais ou menos assim, um pouco de aversão. A gente tem um pouco de aversão daquilo que a gente não entende, não compreende com exatidão, ou não vê nenhuma aplicabilidade naquilo ali. Eu falo até com a minha esposa aqui, que eu fui muito assim. Igual eu falei para você, eu fui muito racional durante meu período de graduação e levei isso para a vida inteira. Então, por exemplo, eu não gostei da parte de clínica de pequenos, mas se eu visse uma prospecção, porque aí é uma visão particular minha, né? Se eu visse uma prospecção que em menos de 10 anos eu conseguiria alcançar meu auge profissional, que é o plano de carreira que eu observo na clínica de pequenos, até o cara fazer uma approach, até o cara conseguir ser um cara que vai ser lembrado
para fazer um freelancer, que ele ganharia dinheiro em casa, e ali faria uma cirurgia, faria uma anestesia, algo desse tipo, que ele teria uma renda boa, ia demorar muito tempo, sem contar que esse cara ia continuar se especializando, e ia ter que fazer residência, ele ia provavelmente ficar no mestrado, ia fazer um doutorado. Respeito totalmente, cada um sabe o que vai seguir na carreira, sabe o que vai fazer, sabe onde que precisa se especializar, estudar nunca é momento de parar de estudar, mas não era um plano que eu tinha para mim, principalmente naquele momento em si, não era um plano que eu tinha para mim. O plano para mim, o que eu tinha para mim era ingressar no mercado de trabalho. Então, eu acho que o que seria muito interessante, eu acho que seria interessante não só para mim, mas para todo mundo, tivesse a percepção de encaixe, sabe? É uma percepção de encaixe. Por exemplo, às vezes, você começa a enxergar as coisas de uma forma muito imediata, você não enxerga aquilo ali como uma coisa a médio e longo prazo, você enxerga uma coisa muito imediata. Então, você entra dentro de uma graduação, você entra dentro de uma aula, e você não vê nenhuma prospecção adiante daquilo ali, e você tem que ver sempre adiante. Então, assim, se você perguntasse para mim assim, suinocultura e avicultura, o que mais chamou sua atenção? Primeiro, me senti totalmente útil. Mas você acha, Mariana, que eu não liguei para tudo quanto é extensionista que trabalhava na área? Eu liguei para todo mundo que eu conhecia, ou alguém que conhecia alguém que eu conhecia, entendeu? Então, para perguntar, olha, o que você faz? Eu atendo 16 granjas, eu atuo em 16 granjas, eu visito elas todos os dias. 16 granjas? Visito 16 granjas. Semana minha eu faço a rota aí, eu rodo 6 mil quilômetros. Tem gente que fala assim para você. Aí eu começo a calcular. Mas quanto que está ganhando essa pessoa que tem isso aí? Eu consigo manter meu padrão de vida, eu consigo melhorar de padrão de vida, qual que é a minha perspectiva em relação à minha profissão e o mercado que eu estou querendo me inserir. Se você tiver mais ou menos isso na sua cabeça, você consegue ser muito mais direcionado. Muito mais. Então, assim, você consegue ser muito mais direcionado. Você tem que ter foco. Que, por exemplo, isso aí, eu até acho que eu falei isso aí da última vez que a gente conversou, no final da apresentação, mas, assim, acaba que muitas das vezes a gente conversa com o pessoal, principalmente o pessoal que está inserindo agora, que está estagiário no momento, que está trabalhando com a gente conversa assim, mas com que você quer trabalhar com suíno? Qualquer coisa e tal. Pode ser qualquer coisa, não tem problema ser qualquer coisa não, porque ele está procurando encaixe. Mas fala qualquer coisa não, fala assim, olha, eu gosto de trabalhar com nutrição, mas eu gosto também de sanidade, olha, eu gostaria muito de ser um extensionista, eu gostaria muito de trabalhar na parte técnica, eu gosto muito da parte comercial, eu já vi tal pessoa trabalhando com a parte comercial, eu tenho esse pensamento que a parte comercial a gente pode aliar com a parte técnica. Demonstra que você tem um norte, que você está com sede para a coisa, sabe? Demonstra que você tem um norte. Eu acho que, às vezes, o que falta mesmo é mais ou menos nessa direção. A pessoa entender que as coisas não são imediatas, que você tem que entender e ter percepção de encaixe. Você tem que ter percepção de encaixe. Em qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você tem que ter percepção de encaixe. Eu sou um cara que eu estou estagiando numa empresa grande, que tem algumas oportunidades, são oferecidas todo ano e tudo. Eu tenho que demonstrar que eu quero muito isso aí. Tenho que demonstrar que eu quero muito isso aí, que eu quero muito. Mas você sabe quem trabalha lá, qual que é os domínios que ele tem? O que ele sabe? O que ele conhece mesmo? Você sabe a empresa, quem foi contratado? Por que ele foi contratado? Qual que era o espírito que a empresa viu de diferente nele? Que quem indicou ele viu que ele era muito diferente? Porque se alguém perguntar isso para mim hoje, eu vou dizer assim, que eu acho que os dois aspectos que mais pesaram na minha indicação foi proatividade e foi espírito de liderança. Porque eu estava num grupo de 3 pessoas e eu acabava sendo um líder, mas sem atropelar ninguém. Com todo mundo trabalhando em grupo, mas eu era um líder, porque eu era uma espécie de porta-voz naquela época. Então, acabava que eu era um porta-voz de queixa, reclamação, dúvida, tudo você imaginar, eu era meio que porta-voz. Mas eu não era o porta-voz porque eu queria ser o porta-voz, mas é porque era algo mais natural. A gente era o porta-voz do pessoal, porque eu sabia introduzir o pensamento que a gente tinha naquela época, as dúvidas, os questionamentos e tudo. Eu lembro que teve até uma vez que a gente estava...
Meu supervisor vai lembrar disso, né? Eu tava dentro do carro, ele foi mostrar uma granja pra gente, a gente ia ficar sozinho lá, tocando experimento sozinho, aí ele falou assim, eu vou vir aqui no início do experimento e no final. Aí eu falei, uai, mas como você vai vir no início e no final? Você tem que vir aqui nos intervalos, né? Mais vezes, né? Você tem que programar. Aí naquela época, eu acho que isso aí foi algo assim que eu não escutei muito assim, sabe? Nem o que eu falei de uma forma assim bem espontânea na época. Eu falei assim, cara, como é que você vai deixar a gente aqui com experimento 105 dias de alojamento, 5 pesagens? Aí eu lembro que até comentou, ele falou assim, não, eu vou vir no início e no final, e talvez eu venha uma vez no meio, mas ele foi em todas as pesagens, só teve uma que ele não foi. E acabou que você conseguiu plantar alguma coisa que era importante ele estar presente ali, para conseguir enxergar algumas coisas, e ele acabou enxergando e tudo. Hoje a gente, como meu supervisor, a gente se ajuda muito. Eu sempre, não comento com ele, mas eu comento com outras pessoas que eu tive muita sorte de ter a companhia de um cara altamente técnico como pessoa, uma pessoa muito boa. Então, ele, na verdade, eu fui muito moldado nos pontos positivos, nos negativos também, como profissional, muito por ele. Então, a gente trabalha junto, a gente se ajuda muito. Então, a gente tem, além de uma relação profissional muito boa, a gente tem uma relação de amizade, desde a época que ele era meu supervisor de estágio, ele continua sendo meu chefe, ele continua me ligando todos os dias, a gente continua tendo contato todos os dias, então as demandas de serviço todos partem dele, então eu acordo com o serviço dele, é só me dar bom final de semana na sexta-feira daqui a pouco, e é assim, a gente tem uma relação muito boa, muito próxima, eu tive muita sorte, porque foi um cara que me orientou nos momentos mais difíceis, quando eu estava com a cabeça meio ruim, então várias situações, então porque acaba que a suinocultura, principalmente na época de trainee, a gente é muito testado, então a gente é testado até exaustão. Então eu vejo os meninos às vezes reclamando de um serviço, sabe, bem básico, assim, bem simples de se fazer. Aí eu gosto de lembrar para eles, assim, olha, na época que eu era trainee, eu saía 3 horas da manhã do hotel, ia lá, tatuava 10, 12 mil leitão, então eu acho que não é mais ou menos por essa direção aí. Você tem que enxergar a coisa mais para frente. E se você vai ser testado. Então eu sei que nesses momentos eu estava sendo testado, eu sei que nos momentos de organização eu estava sendo testado, então meu período de trainee foi um teste muito grande. A gente nunca tira 10 em tudo, a gente tira notas boas e tira notas baixas, e a gente só quer o balanço disso tudo que vai garantir a sua efetivação. E além do balanço disso tudo, eu acho que no final, para você ser efetivado numa empresa do tamanho da Grosseries, no final eles vão pesar assim, o que essa pessoa pode agregar para nós, esse sangue novo aqui vai ser, o que ele vai fazer de diferente, o que ele pode fazer diferente. O plano de uma empresa desse tamanho não é efetivar o cara e mandar ele embora daqui 1 ano, 2, então eu já sei que o plano é 10 anos, então precisa de um cara estar 10 anos ali dentro da empresa, trabalhando efetivamente, conseguindo contribuir com o grupo, e é assim. Na verdade, Rosiel, o que eu percebo hoje é um imediatismo danado, né? O pessoal quer para ontem, e eu quero um emprego muito bom, e não entende que, né, são etapas, né? Você tem que ir seguindo as etapas, paciência, foco e persistência, né, Rosiel? O pessoal desiste muito cedo. Eu vejo alunos, às vezes, recém-formado, que vai para longe de casa, e o primeiro desafio, assim, já quer voltar para casa e me manda mensagem: Mariana, me arruma um emprego aí na região, quero voltar para casa, mas você acabou de ir, calma, né? Calma. Isso aí até dentro das avaliações, que a gente tem avaliação periódica, sabe? Então, dentro das avaliações é algo que é muito bem visto. Tipo, essa capacidade de adaptação das pessoas é muito bem vista, muito, muito bem vista mesmo. Então, por exemplo, imagina eu formando lá em Goiás, morador de Goiânia, entendeu? Que 200 e taranã quilômetros de Rio Verde. Imagina se eu quisesse ficar em casa. Hoje a gente não estava conversando, entendeu? Então, assim, acaba que a pessoa tem que se propor. Então, ela tem que se propor. Qual que é o seu propósito de estar fazendo um estágio?
Ah, meu propósito é eu ingressar na carreira de suinocultura. Você sabe como é que é a carreira de suinocultura? Você sabe onde tem mais suíno no Brasil? Você fala assim, onde tem mais suíno? Onde abate mais? Onde tem mais animais alojados? Você sabe onde que é? Ah, sei. Então, você sabe que lá é onde vai ter mais oportunidade. Provavelmente você não vai trabalhar aí e voltar para sua casa todo dia de tardezinha. Provavelmente não vai ser mais ou menos assim. Você se propõe a fazer isso com o propósito de engrandecer sua carreira de alguma forma? Eu acho que é mais ou menos essa pergunta que a pessoa tem que se fazer. Porque às vezes se ela não se propõe a fazer isso, ela pode ingressar em outras áreas. Eu vejo que, assim, ó, e não existe nenhum demérito, não existe nenhum demérito da pessoa mudar de área. Eu acho que não existe nenhum demérito. Eu acho que o demérito mesmo é a pessoa acomodar, entendeu? A acomodação é demérito, mas a pessoa mudar de área nunca é demérito. Então, por exemplo, e se eu amanhã aqui eu falar assim, cara, eu acho que vai surgir uma oportunidade muito boa se eu, em vez de ficar validando produtos aqui para genética, eu validar produtos para a indústria farmacêutica. Se eu achar que tem um propósito a médio e longo prazo, a gente tem que pensar, botar na balança. Eu trabalho numa empresa que é assim, assado, eu tenho um crescimento profissional assim, eu vou começar tudo do zero. A gente sempre, quando vai balancear essas coisas, nunca é só salário, né? É sempre a condição de serviço, é sempre os companheiros que estão ao seu redor, é sempre o seu gestor que te gerencia, que te faz o orçamento de custo todo ano. Tudo pesa, não é pouco, tudo pesa muito na hora de você tomar essa decisão. Mas não é nenhum demérito. Eu acho que a pessoa tem que pensar a médio e longo prazo. Todo mundo está querendo evoluir. Eu acho que o diferencial que eu vejo, assim, principalmente na empresa que eu trabalho, é uma empresa que valoriza muito as pessoas, então que acredita muito no desenvolvimento pessoal das pessoas. Então isso pesa bastante, porque tudo é muito conversado, a gente sempre decide as coisas em grupo. Então eu exponho a minha ideia, o pessoal expõe a ideia deles, sendo que é algo para mim, algo que é pessoal para mim, tudo é exposto à ideia. E a gente decide ali em grupo. Então isso aí faz muita diferença, viu, Mariana? Eu acho que faz muita diferença a gente pensar, em cima da sua pergunta, faz muita diferença sim, a gente pensar na coisa a médio, longo prazo, ter muita persistência, uma capacidade de adaptação incrível. A gente tem que ter essa capacidade de adaptação. E a gente tem que se propor, as coisas. Então, assim, vai lá, mas fica firme, seja persistente, tenha resiliência. Às vezes eu fico pensando assim, que acontece alguns casos, já teve vários casos assim, mas acontece até com uma certa frequência. Às vezes vai fazer estágio, chega no estágio, vai fazer o estágio ali e tal. Ah, mas eu tô só fazendo isso, não sei o que e tal. Sim, eu tinha e até hoje eu tenho a humildade de falar. Quando eu estava fazendo estágio, que eu estava carregando ração, que eu estava vendo os animais e tal, eu estava pensando assim, tá bom, eu estou fazendo isso. Mas o que eu dou conta de fazer que eu consigo agregar para essa empresa agora? Nada. Só de olhar as pessoas fazendo, já era muito mérito. Nossa, era o que eu queria ver aquilo ali. Só de, na época, o Gustavo pegar um cafezão, sentar do meu lado, começar a mexer na planilha e mexendo rápido para se aparecer também. Mexendo rapidão assim, ó. Eu ficava assim, cara, meu Deus, isso aqui é muito massa, eu quero aprender isso aqui, eu quero ser tão bom quanto, eu quero ser bom melhor ainda. Então, esse tipo de coisa as pessoas muitas vezes não enxergam. Então, às vezes, deu o estágio como algo assim, eu tô aqui só limpando tal coisa, eu tô aqui só fazendo tal coisa, todo dia eu faço a mesma coisa e tal. Eu já teve esse tipo de questionamento comigo, de estagiário comentar isso comigo, eu falei assim, cara, mas tá vendo essa cortina dessa altura aqui? Você acha que essa cortina tá bem manejada? Não, eu acho que tá. Eu acho que não tá. Sabe como é que você conseguiria provar para mim que tá? Estudando. Aprendendo o que você está fazendo. Você não tem que enxergar isso aqui como algo que você está fazendo aqui, ó, no automático. Você tem que enxergar a oportunidade. Faz relatório, me manda relatório, faz alguma coisa diferente, mostra valor. Agrega valor, se vende, sabe? Se vende, seja um cara que se venda. Porque não adianta nada você passar o período de estágio todinho ali e tal, e você não abrir a boca nem para reclamar também.
Então você tem que... É. Não é bagulho para reclamar. Isso é Eu pesado. falei isso com um aluno esses dias que ele veio me pedir umas dicas. Aí eu falei com a pessoa na ocasião, eu disse assim, olha, mas fulano é muito fechado, tal veterinário é muito fechado. Eu falei assim, olha, você andou com ele um tempo, ele te deu uma oportunidade, o que você deu para ele em troca? Você Eu só também penso. acompanhou numa visita? Por que você não fez um relatório? Por que você não perguntou para ele, ô fulano, o que eu posso te ajudar? Ou então, por que você não propôs alguma coisa que você enxergou? Você tem que agregar valor. Você só vai, mostra o seu valor para as pessoas quererem te ter por perto. Sim. Aí a pessoa chega no piloto automático. Quer ver uma coisa? É bom a gente falar isso aqui? Eu não vejo problema nenhum falar isso aqui. Eu sei que as pessoas Uhum. depois vão assistir. Você falou que, olha só, o seu começo foi dentro de um grupo de estudo, não foi? Sim. E Grupo assim, de estudo. a gente tem um grupo de estudo, ô, Rosiel, na faculdade, já tem 12 anos. E Uhum. assim, eu vivo ressurgindo, assim, um grupo de estudo ele vai mornando, e os alunos vão abandonando à medida que as provas vêm, e eu fico segurando. Chega uma hora que eu solto de propósito. Eu solto Uhum. para ver se eles vão tocar uma coisa que vai agregar valor para eles, para o currículo deles, para a experiência deles, não é para mim, né? Aí eu vejo que o É. negócio desanda. Aí eu vou lá, pego lá do fundo do poço, levanto, aí vem todo mundo. Aí depois, quando eu largo na mão, eu vejo que eles. Então, assim, É. não valoriza, não enxerga a importância daquilo. E é importante. Sim, sim, sim. Você e É outras muito, muito pessoas. importante. Muito Ó, importante, muito. colega seu aí, o João Vitor foi de grupo de estudo aqui com a gente. Uma série de outros profissionais passaram por grupo de estudos e sabem o valor. E assim, tá ali, né? Tá ali para a pessoa aproveitar. Só que a pessoa não enxerga o valor daquilo, entendeu? Na verdade, assim, porque, assim, ó, eu vou te falar a maior oportunidade que eu enxerguei no grupo de estudo. A maior oportunidade que eu cheguei no grupo de estudos foi lidar com pessoas. Então, para mim, foi a melhor oportunidade que eu tinha para fazer isso. A gente tem, Mariana, a gente, na graduação, eu tinha muito isso, a gente não tinha contato com profissionais que estavam atuando no mercado. Eu tinha contato com os profissionais que eram professores ali, ou então que estavam fazendo mestrado e que atuavam no mercado esporadicamente. Eu estudei na universidade, que a maioria do pessoal tinha regime exclusivo de trabalho da graduação em si. Então, o que eu consegui com o grupo de estudos? Eu consegui ter contato, na época, com a Agência Goiana de Suinicultores, que era uma coisa que patrocinava a gente nos eventos, então conseguia patrocinar. Então, acabou que já teve vezes de eu ir para eventos sem custo nenhum, então, tudo patrocinado. Então, eu tive a oportunidade também de estar em contato com profissionais, porque tive, nossa, muita oportunidade de estar em contato com profissionais. Então, eu tive a oportunidade de estar em contato com profissionais muito bons mesmo, que eu tive contato assim direto, porque eu ligava para eles, perguntava, fazia a mesma coisa que a gente já teve essa conversa já, assim, por fora, fazia a mesma coisa que você faz aí, ou que o rapaz que estava acompanhando você também fazia. E eu ligava pro pessoal, falava assim, ó, tudo bem e tal, como é que tá a sua agenda, você consegue visitar aqui. Só que eu já ia muito bem preparado e instruído para isso. Então, por exemplo, eu fui aprendendo com o tempo que é muito mais fácil você trazer um extensionista se você fala com o supervisor de extensão primeiro. Então, eu já sabia isso. Então, eu falava com o supervisor de extensão primeiro, depois falava com o extensionista. Ou então, depois eu pegava e falava assim, não, mas assim, eu já falei com o seu supervisor, pode dar certo, é só você se organizar e tal. A gente vai ter... Não, você não vai ter custo com nada, porque eu já ligava para a Associação Goiana de Suinicultores, já pedi um patrocínio, algo desse tipo, para poder bancar essa pessoa, poder vir. Eu lembro que teve uma palestra muito boa do professor, sou muito péssimo com o nome, mas é o professor lá da UFO, que ele foi lá pra gente, professor ele dava aula de suíno, mas era a parte de genética, ele foi para lá, e sim, foi tudo o curso da associação, então eu fui aqui a cargo de pegar as notinhas dele, pegar aquele curso que ele teve ali, mandar para a associação depositar na conta dele. Então, esse tipo de coisa eu faço até hoje. Na minha vida é isso. É um monte de nota fiscal, é um monte de coisas para resolver dessa forma que eu utilizei muito na época de graduação. Isso aí não tem a disciplina. Você aprende isso aí, não tem a disciplina. E esse contato com os profissionais, assim, até para a história minha do estágio, é uma história boa.
É uma história interessante, a história minha de estágio. Eu conversando na Porquiespo, eu estava conversando na Porquiespo com um funcionário que trabalhava na época, na Porquiespo, era o César Augusto, ele trabalhava na época na Grosseries, ele falou assim, pede para mim um estágio, manda um e-mail assim, assado e tal. Eu falei, cara, na hora, né? Eu lembro que eu abri o bloquinho, ele anotou o e-mail dele ali, e eu tinha pegado e-mail de todo mundo, eu tinha conversado com todo mundo. Na verdade, meu objetivo maior, é claro, eu tinha minhas palestras que eu queria muito assistir na época, eu marquei essas palestras que eu queria assistir lá, mas o meu objetivo ali era network, era conhecer pessoas. Então, eu conheci na época o César Augusto saiu da empresa nesse meio tempo. Eu entrei em contato com ele até por e-mail, nunca recebi retorno desse e-mail, mas assim, as pessoas acabam faquejando muito. Se eu abrir minha caixa de e-mail aqui, eu acho que eu devo ter mandado uns 80 e-mails por aí, desses aí uns 5% foi respondido. Mas eu mandei e-mail também para ele e não respondeu, e eu já fui mandando outros e-mails e tudo. Só que eu tinha adicionado ele no Facebook e tal, e ele falou assim, cara, sai da empresa, pelo Facebook, ele falou na época, sai da empresa, mas manda mensagem aqui para esse cara aqui, que ele tem uns projetos interessantes, vai dar certo pra você fazer estágio, fala que isso é indicação minha. Aí eu falei, beleza, fui e mandei. O e-mail é do meu supervisor até hoje. Então, assim, foi um contato que eu fiz no Porquiespo, num congresso, que eu tive a oportunidade de ir porque eu fazia parte do grupo de estudos suínos, porque eu tive uma ajuda para poder ir, então, porque era um congresso que eu demorei 25 horas de viagem para poder sair lá de Goiânia, para chegar em Foz do Iguaçu na época, e só foi possível porque eu tinha muito contato dentro do grupo de estudo, eu fui a única pessoa que foi, então eu fui sozinho, eu fui lá, botei uma camisetinha do grupo de estudos, botei uma roupinha boa, andei lá nos stands tudo, perguntava para todo mundo do stand eu perguntava, todo mundo eu conversava, porque meu objetivo lá era fazer um network, ampliar meu network. E eu acredito que foi com sucesso, porque eu consegui o contato dessa pessoa, e através do contato dessa pessoa eu fiz estar na empresa, nessa empresa eu fui contratado, já estou trabalhando tem 3 anos, já mudei de cidade algumas vezes, então eu já morei muito em hotel, mas eu morei em Missal, eu morei em Nova Prata, eu morei em Ponte Nova, eu morei em Videira, moro aqui em Chapecó, morando mais em hotel, morar em casa mesmo, morei em Videira e aqui, Videira, Papanduva e Chapecó, eu morei em casa mesmo, mas sempre me propondo a mudar, sempre me propondo assim, não, preciso mudar para tal coisa, não, eu vou me adaptar, eu vou conseguir sim, eu vou conseguir, vou lá e mudo, nunca nem discutir esse tipo de coisa. Eu acho que a gente não pode impor, sendo que hoje eu contribuo com a empresa, eu sinto que eu contribuo, sabe? Mas muito do momento, eu sentia que eu estava ali como uma experiência dentro da empresa, sabe? Então eu sentia que eu tinha que dar o máximo meu nos aspectos humanos, que esses aspectos humanos você consegue fazer, você consegue demonstrar, você consegue ensinar a educação que mamãe te deu e vai, você consegue fazer as coisas, você consegue ser educado, você consegue tratar bem todo mundo, você consegue ir. Mas na parte técnica, você tem que ir desenvolvendo, é uma escadinha, você vai desenvolvendo, é devagarzinho. Então, quando eu entrei na empresa, até hoje eu sei disso, outro ponto também que estudei muito também, hoje eu estou bem melhor, mas preciso melhorar bastante também, a parte do inglês também. Então, quando eu entrei na empresa, tinha feito curso de inglês, mas não desenvolvia um assunto, não desenvolvia um diálogo. Hoje já está bem melhor, apesar de nunca ter ido para fora. Está bem melhor, eu já converso com o pessoal, consigo mandar os e-mails, consigo conversar por chat. Então, acaba que é uma escadinha, sabe? Eu acho que parece tão simples, na minha cabeça, acho que até na sua parece tão simples isso que a gente está discutindo agora, mas as pessoas acabam não enxergando, sabe? Não enxergando. E as pessoas têm que entender a mediocridade, o tanto que é pequeno, o tanto que é muito mais em relação a você ser uma pessoa que foi privilegiada na nossa sociedade, ter um diploma de graduação, do que mérito, entendeu? As pessoas têm que aprender que você foi privilegiado, você é privilegiado por ter um diploma de graduação. A parte do mérito existe? Existe, mas é muito mais privilégio do que mérito. Então, você tem que entrar dentro da empresa com humildade, que você tem que ter, com humildade, que você sempre tem que ter na sua carreira, com tudo.
você tem que entrar com humildade, você tem que entender que é ali que você está aprendendo a trabalhar. Você não pode chegar lá com o slide decorado da sua prova de produção de suíno e impor as coisas, entendeu? Você não pode fazer isso. Você tem que ouvir muito mais, você tem que ouvir muito mesmo. E depois, com o tempo, você vai ver que você vai sentir confiança de expor sua ideia, você vai enxergar a sua cultura de uma forma diferente. Então, assim, em resumo de tudo que eu falei para você, eu acho que os meninos, o pessoal que entra agora como estagiário, que está trabalhando com estagiário, que eu tenho contato muito grande, que eu acho que eu tenho até um certo N disso aí, porque eu tenho muito pessoal aí que entra, que solicita estágio e tudo. Então, o que eu observo muito nos meninos é que às vezes trava, às vezes falta muita proatividade, às vezes trava, falta muita proatividade. Por exemplo, tem estagiários que iniciam estágio e acabam estágio. Eu não tenho nada de negativo para falar da pessoa, nada. Mas eu não sei dizer nem qual que é a principal característica dele, não sei dizer, porque é uma pessoa que se fechou muito, não conseguiu expor o trabalho dela, não comprometeu o trabalho de forma alguma, mas acabou que ela não conseguiu se vender, sabe? Acaba que a gente tem porque assim, ó, as pessoas têm que entender o nosso lado também. Então, por exemplo, às vezes eu estou sentado no jantar informal e tudo, aí o cara, olha, eu estou precisando de um veterinário assim assado na região tal. Eu não posso indicar a pessoa que ela só passou no estágio, porque eu não sei a característica dela. Porque eu sei a característica do gestor que ela vai ter. Eu sei a característica do pessoal que ela vai trabalhar junto, porque é o pessoal que eu estou ali de convívio. Mas eu não sei a característica dela, não sei se ela se encaixa naquele modelo. Fala assim, nossa, mas a menina é muito boa de serviço e tudo, mas eu não sei o que dizer. Eu não sei dizer nem se seria bom ou se seria ruim. E o maior medo que eu acho que qualquer um tem na indicação é mandar uma pessoa para longe da casa dela, ela vai ocupar uma oportunidade, vai queimar sua indicação e ela vai desistir. Esse eu acho que é o principal. E tem acontecido muito, viu, Zé? Eu falo por mim. Eu sempre fui muito. Em relação ao grupo de estudo, eu acho que é uma oportunidade, eu falo isso com os alunos, olha, participe dos grupos de estudo, porque você aproxima de um professor que na hora que ele precisar de indicar alguém, ele vai lembrar de quem está perto dele. Então já é um caminho Sim, que você corta, né? Mas assim, tem sim. acontecido a gente indicar pessoas que. O que acontece, Zé? É igual um animal que é preso, que é domesticado, que é doméstico, e quando você solta ele na selva, ele não sobrevive. É exatamente isso. Então, um estudante que está na instituição, que se destaca, que é bom aluno, educado, e tira ótimas notas e discute bem o assunto, ok, mas naquele ambiente, na hora que você tira o estudante do ambiente, ele não aguenta a pressão, ele não fica, É, ele não sobrevive e ele acaba retornando. Então, isso está sendo é, muito comum e isso, Rosiel, tem nos feito realmente não indicar, infelizmente, é, porque você queima, né, a sua palavra é, ali, então tá muito você complicado. acaba queimando a indicação. É porque assim, ó, isso aí que você está falando é muito interessante, assim, é um ponto de vista diferente, não tão diferente do que eu penso, mas é um ponto de vista muito interessante. E se você pensar, a gente, dentro da graduação, a gente passa por alguns perrengues, a gente passa por muita coisa, e acaba que você vai se adaptando ali, né? Então você vai se adaptando, você transforma aquilo ali na zona de conforto, que você precisa tirar aquele Uhum. diploma dali, você vai demorar um período, e isso que você falou, eu tenho assim, muita certeza de afirmar para você, assim, não é que um grande estudante ele não vai ser um grande estagiário, mas a premissa também não é verdadeira. Então, porque acaba que a pessoa, ao invés de acreditar no potencial dela e aguardar os momentos para inserir ali a ideia dela, aguardar os momentos para poder falar, para poder discutir, para poder mostrar o que ela enxerga, como ela enxerga aquilo ali, ela acaba acreditando que o diploma dela é uma coisa muito grande, algo muito imenso, que ela já se esforçou demais na vida. E na vida, da verdade, a gente só sai da brasa para cair no espeto, essa é a grande realidade. E, e
vai mudando os desafios, mas o nível de exigência nunca diminui, então o nível de exigência vai sempre aumentando. Muda um pouco o desafio, muda com certeza, mas o nível de exigência só vai aumentando. Então, acaba que eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo muito isso mesmo. Eu tenho estagiários muito bons, então a gente tem um percentual de estagiários que são efetivados em outras empresas grandes, que é um percentual interessante, se você for abordar, mas eu tenho comigo que o cara, quando ele é bom estagiário, sabe, a gente ajuda e tudo, mas ele anda muito sozinho também, sabe? Ele anda muito sozinho. Quando você vai quando você vai com a faca, ele já tá com queijo, a goiabada cortada, ele já tá contratado, é sempre assim. Então, assim, nossa, mas essa vaga eu acho que ficaria muito interessante para tal cara. Quando você liga pro cara, o cara tá trabalhando, entendeu? O cara já tá trabalhando, já tá executando serviço em tal lugar. A gente tem um percentual interessante disso aí. A gente queima, né? Se a gente queimar, a gente fala, igual a gente tá falando de oportunidade, a gente observa muito. Também tem muito estagiário bom, entendeu? Tem muita pessoa boa aí que tá entrando, tem pessoas boas também que entram, são muito dedicados, são muito esforçados, fazem sempre um pouquinho a mais do que pede, tem sempre uma certa proatividade para enxergar os problemas, para te mostrar aquilo ali, sabem se impor numa discussão sem passar por cima de ninguém, então espera o momento de falar, e na hora de falar é muito, muito efetivo no que tá falando. É uma pessoa muito assertiva. Quando ela tá falando, é uma pessoa muito assertiva, ela espera o momento ideal que aquela frase dela vai encaixar perfeitamente. Então, tem estagiários muito bons. Só que é o caso, desses estagiários são muito bons, a maioria das vezes eles andam sozinhos. E eles têm planos. Esses estagiários eles têm planos, sabia, né? Eles têm planos. Então, se você pegar e perguntar para ele o que você vai fazer, não, eu tenho o plano A, que eu trabalhar em tal lugar, o plano B meu, eu já tenho o projeto de mestrado já está escrito, eu tenho o plano C, que é trabalhar na granja de um amigo meu ali para poder adquirir experiência. Esse de cara, quando tá desse tipo aí, é muito difícil ajudar ele, porque ele se ajuda muito. Ele se ajuda demais. Rosel, eu falo isso com os alunos, né? A disciplina de suínos é no 6º período. Aí quando eu começo a perguntar, primeiro dia de aula, eu faço uma apresentaçãozinha para eles e pergunto assim, você já fez o seu plano de ação? Aí eles olham para mim com uma cara assim, tipo, tô no 6º período ainda, como assim? Né? Mas era ontem, né? Não é, você não vai esperar formar ou chegar no supervisionado para você resolver o que você vai experimentar, o que você vai tentar. E os bons estagiários, eles já têm o plano dele. Eu tenho um aluno que no 4º período de graduação, inclusive uma delas foi entrevistada, que a gente fez esse papo de carreira, então ali no 2º período, que dirá no primeiro, eu arrisco dizer que até que foi no primeiro, ela já começou a estudar para as matérias da faculdade, mas para a prova de residência em patologia, porque ela queria fazer a residência no final do curso. Então, assim, e anda sozinho. E vou te falar, viu, Rosiel, cada vez mais eu busco alunos para trabalhar comigo que anda sozinho, porque o tempo você não consegue. Então, assim, você não tem tempo. Você não tem tempo. Então, assim, tem que andar sozinho, senão não dá, fica complicado mesmo, né? Essa questão de gestão de tempo também é muito importante, essa questão de tempo. Por exemplo, essa menina aí, ó, iluminada, entendeu? Eu cheguei dentro da graduação, abrindo, para falar bem a verdade, eu cheguei na graduação atirando para tudo quanto é lado, né? Aí eu cheguei lá na graduação, mas atirando mesmo. Porque a primeira coisa que eu queria, que era clínica de pequeno, eu me frustrei muito no início ali. Então, quando eu entrei, eu me frustrei bastante com aquilo ali, não me senti útil, eu senti um ambiente de profissionalização muito desvalorizado, mas isso é uma visão subjetiva também, que é uma visão minha. E aí eu estava querendo procurar um lugar que fosse útil, então essa menina é bastante iluminada. Mas essa parte de grupo de estudos suínos, eu posso te garantir. Isso aí você pode ligar para a professora Melissa agora, e perguntar se não era eu que tocava aquilo ali, assim, ela ia nas reuniões para ser surpreendida, entendeu? Para ser surpreendida, e cobrava que fosse surpreendida, porque eu tocava aquilo ali de um jeito que eu achava que seria positivo,
e conversava com o pessoal da coordenação também que tinha ali comigo, e fazia de tudo sem imaginar. Eu visitava todas as faculdades que tinham ao redor para poder convidar o pessoal para poder participar do grupo de estudos. Eu ia lá com a apresentaçãozinha pronta e chamava o pessoal, e eu lembro que o meu discurso era assim, ó: você que entrou na graduação agora, você às vezes, você nunca pensou em trabalhar com suínos, você está pensando em trabalhar com cachorro, então com grandes animais, mas dá uma oportunidade para os suínos, vai lá visitar o nosso grupo funciona a tal horário, em tal dia, vocês vão lá, a gente sempre faz um lanche de recepção, vai lá, dá uma oportunidade para o nosso grupo. Os profissionais de suinocultura e de avicultura têm uma carreira muito mais solidificada, é uma carreira mais estabilizada. Olha só para você ver o que eu falava lá, só para chamar o pessoal para o grupo. E falava, olha, mas assim, porque se você for pensar, e falava até de remuneração, se for pensar na remuneração inicial do profissional que trabalha nessa área, você vai ver que o profissional de suinocultura, ele tem muita importância, tanto na saúde animal, quanto na saúde humana, como na saúde única. Falava um monte de coisa. Chegava ali, eu tinha 3 pessoas eu garantia para poder ir pro grupo. As 3 amigas ali que estavam junto ali, eu garantia. Já era mais 3. Eu ia na outra faculdade, mais 5. A sala era lotada, era 700, 70 pessoas na sala. Era muita gente. Na primeira vez, é claro, ia diminuindo. Chegava a época da prova, dava 20 pessoas, 10, 15. Mas quando era para dar o certificado, precisava de 75% de presença, acabava que a gente entregava todo semestre, a gente entregava uns 30, 35 certificados. Então era bem interessante. Então o grupo de estudos, Mariana, eu sou um cara que eu vendo um pouco o grupo de estudos. Eu lembro que quando eu saí do grupo de estudos, sabe o que eu falei pro pessoal que está na coordenação? Eu falei assim, olha, e emocionado, né? Tava muito emocionado no dia. Eu falei assim, olha, a Escola de Veterinária e Zootecnia da Federal de Goiás é minha casa, minha segunda casa. Mas o meu quarto é esse grupo de estudos. Vocês não deixam eu chegar aqui, esse grupo de estudos tá bagunçado, não. Eu dei jeito para eles. Resumo da ópera, 1 ano depois que eu saí, o grupo de estudo acabou e não sei nem se vai retornar, porque acabou que até o pessoal ficou muito... Não porque eu fazia um serviço excepcional, entendeu? Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente nunca é insubstituível, sabe? A gente acaba que se uma pessoa for lá, dedicada, com vontade de fazer a coisa acontecer, faz. Não, Rosiel, é simples, é persistência, né? E o que eu percebo é que as pessoas começam e depois vão minando. Então, igual eu falei, no meu caso, o que eu faço? Eu levanto o grupo, aí eu libero o grupo e o grupo cai. Aí no próximo semestre eu tenho feito isso. E assim, vez ou outra eu acho uma pessoa realmente que leva até o final, sabe? Mas tá bem complicado. Ô, Rosiel, então para eu poder aí, a gente poder caminhar para o fim, eu queria te pedir, assim, na verdade, nossa, espero que não dê problema para gravar isso aqui. Porque, assim, tudo que você foi falando aí, foi passando um filme na minha cabeça. Eu acho que a gente é bem parecido, assim, em relação a passos, a profissão. E eu acho que todos os alunos deveriam escutar tudo que você disse aqui hoje, sabe? Não só os alunos, mas às vezes as pessoas que estão buscando recolocação, né? Transição de carreira dentro da suinocultura mesmo, ou de um outro setor para a suinocultura. Mas se você pudesse aqui deixar um recado para quem está nessa, está buscando oportunidade, está perdido, está desmotivado, qual que seria o primeiro passo, né? O que a pessoa não pode deixar de fazer? Na verdade, assim, se a gente fosse citar até 3 passos, né? Na verdade, se a gente fosse citar 3 passos, eu acho que o primeiro passo mesmo é a pessoa ter bem claro na cabeça dela um objetivo. Então, eu acho que o objetivo, a gente não precisa de um objetivo que seja o objetivo mais nobre de todos, ou o objetivo menos nobre. Então, tem que ser algo que é o objetivo dela. Meu objetivo é ganhar tanto, de ser remunerado dessa forma. Meu objetivo é trabalhar com algo que eu goste. Meu objetivo é proporcionar, conseguir pagar as minhas contas todo mês e eu conseguir trabalhar exercendo minha profissão, que é diferente de você trabalhar com algo que você goste. Então, cada um tem um objetivo na cabeça. Eu acho que tem que estar claro isso aí. Primeiro ponto, eu acho que tem que estar claro. Então, a pessoa tem que estar bem clara.
Hoje, se eu fosse pontuar algumas capacidades técnicas que o profissional de suinicultura deveria ter para poder facilitar o seu ingresso na suinicultura, em qualquer área em si, eu acho que os 3 pontos são fundamentais. Então, você ter muita habilidade de trabalhar em grupo. Eu acho que não tem ninguém na suinicultura, e eu acho que em muitas das áreas eu conheço a suinicultura que não trabalha em grupo. Tem que saber trabalhar muito em grupo. Em capacidade técnica, eu acho que o inglês e a capacidade de trabalhar com dados, independente da área dentro da suinicultura, eu acho que é muito importante. Você saber trabalhar com os dados e fazer esses dados virarem informação é algo que qualquer empresa precisa. Desde o pessoal do comercial ali, que trabalha só com venda de medicamento, até o pessoal que está trabalhando ali dentro do laboratório com reprodução animal, fazendo avaliação de ejaculado em si. Então, todo mundo precisa de dados, todo mundo precisa de informação. Eu enxerguei isso há um tempo atrás, foi isso que eu segui, então eu cheguei isso há um tempo atrás, que acaba a gente ter algumas carências no mercado. E se a gente tentar suprir isso aí, que é aquele negócio que a gente falou durante o período da tarde aqui todo, que é esse negócio de se encaixar, tentar se encaixar, se incluir naquilo ali, ser útil e colaborar com todo mundo que está ali ao seu redor, vem muito ligado a isso. Esse seria o segundo ponto. E o terceiro ponto, que esse ponto aí ele não é menos importante de forma alguma, é você se sentir bem. Tudo que você faz, se sentindo bem, tudo que você faz, você está gostando daquilo ali de uma forma ou de outra, não vai pela primeira impressão, porque a primeira impressão não é boa, não. Primeira impressão não é boa. Na verdade, na primeira impressão você costuma enxergar só o ponto negativo. Então, vai naquela coisa, faz aquilo ali, tenha persistência daquilo ali, que como eu mencionei, às vezes o que a gente tem dificuldade é o que a gente tem aversão, é o que a gente não gosta. Mas se a gente passar essa barreira da dificuldade, essa barreira do medo, a gente começa a gostar do que a gente está fazendo. Então, se a gente gostar daquilo que a gente está fazendo, a gente se sentindo útil, se sentindo confortável, tem tudo para você crescer muito. Não é pouco, é crescer muito. Então, eu gosto muito do que eu faço, porque eu trabalho muito com os estagiários, eu estou muito em contato com o pessoal, eu tenho uma relação muito boa com os meninos que estão estagiando comigo, o pessoal que saiu também de estágio comigo, estagiou um período comigo também, a gente tem uma relação muito boa. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito hoje em dia de trabalhar com dados, fazer uma planilha virar uma informação para mim é algo muito legal. Só que se um dia você sentar aqui do meu lado aqui, você vê eu trabalhando com essas análises, é o dia inteiro socando a parede, socando a mesa que está dando errado, que não está funcionando, que está rodando isso aqui. Mas quando sai, é uma coisa maravilhosa. É a mesma coisa fechamento com o cliente quando você fecha uma conta grande. Você fica muito feliz, e não é pelo dinheiro, não é por nada, é uma realização pessoal. Então, se você procurar o terceiro ponto, que seria essa realização pessoal, fechou. Procura se evoluir tecnicamente e ter suas... Porque não adianta, assim, ó, eu falo hoje tem gente sendo contratada porque nem gosta de suíno, mas ela tem o inglês e ela passa na prova do inglês, entendeu? Ela nem gosta de suíno, mas ela está sendo contratada. Ela vai ser mandada embora daqui 1, 2 anos? Vai, mas ela está sendo contratada. E às vezes você que gosta, queria ficar lá 4, 5 anos, 6, 7 anos, ia trabalhar com isso a vida inteira, às vezes você não está... Às vezes você está culpando os deuses, terra, mar, tudo pelo seu fracasso, e está faltando só olhar para si mesmo. Não falo que vai ser algo de imediato, você não vai conseguir nada de imediato nessa vida, como a gente comentou também, mas eu acho que com um pouco de tempo, paciência e persistência, eu acho que todo mundo tem tudo aí para conseguir se ingressar no mercado de trabalho, independente da área, nem falo de suinicultura não, mas independente da área que ele for seguir, ele vai conseguir ter êxito, sim. Eu acredito muito nisso, porque se eu não acreditasse nisso, eu não estava estudando, eu não estava me esforçando, eu não estava me dedicando. Exatamente. Beleza? Eu acho que é isso. Não, excelente. Assim, muito bom, Rosiel, é muito bom. Queria te agradecer. Na verdade, quando você deu aquela palestra no grupo de estudo, você falou um pouquinho ali do seu caminho, do seu percurso aí. Eu fiquei com isso na cabeça. Falei, nossa, vou chamá-lo para falar para a gente agora, diretamente, né, nessa história de carreira e tudo. Uhum. Muito bom. Obrigada por esse tempo, por contribuir. Muitas pessoas precisam ouvir o que você disse aí.
E o sucesso vem, né, Rosiel? O sucesso que eu digo, quando a gente fala sucesso, às vezes a pessoa acha que assim, nossa, eu vou ficar rico, vou ganhar muito dinheiro. O sucesso não é Não, acho que isso, não tá né? O ligado a sucesso isso, não. está longe disso. A realização Não. também, ela vai muito além disso. E na E verdade, e vai mudando, né? Se você pensar, vai mudando tudo. Então, vai por mudando. exemplo, o primeiro sucesso, é porque na verdade a gente vive por instantes, né? O primeiro sucesso seu é você, para mim, foi eu conseguir ingressar no mercado de trabalho. Eu consegui, nossa, fiquei muito feliz, foi uma realização pessoal imensa e tudo. Não sabia nem distinguir. Eu saí de Rio Claro e fui para Goiânia, saí de Rio Claro para Goiânia, 800 quilômetros, eu chorava e ria a viagem inteira, de tão feliz que eu estava. Depois teve outras realizações profissionais, que foram reuniões que foram muito positivas. Aí teve outras realizações profissionais que foi se efetivado na empresa. Então, assim, acaba que a gente tem que vai mudando o objetivo, mas você vai meio que trilhando um caminho, sabe, Uhum. Mariana? Você vai trilhando um caminho e vai conseguindo. O sucesso, eu acho que ele está muito mais ligado de você conseguir ter êxito nos seus objetivos claros do que você ter dinheiro, você ter É, fama, não, está muito mais ligado a isso. Às vezes o sucesso da pessoa é uma realização tão pessoal, às vezes o sucesso da pessoa é ter o filho, conseguir estar morando com o filho, ver o filho todos os dias, às vezes é o sucesso dele. Então, exatamente, José, eu passo por isso. É uma experiência, assim, para relatar que eu falo isso muito com meus alunos. O sucesso está muito além disso. O sucesso é você poder estar aonde você quer estar, no lugar que você quer estar, com quem você quer estar. Então, hoje, eu sou uma mulher de sucesso, uma veterinária de sucesso, porque eu estou aonde eu queria estar e fazendo o que eu queria fazer nesse momento da minha vida. Pode ser que daqui uns 5 anos, com minhas crianças maiores, eu queira estar em outro lugar. E aí eu vou ter sucesso se eu conseguir aquilo, entendeu? Então é e muito vai ter que ter muita transitório. persistência, vai ter que ter tudo que a gente comentou aqui para E o poder mudar caminho, um pouco o caminho. planejamento, exatamente. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Rosiel, te agradeço demais. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que E agradeço. você tornou um parceirão, né? Que eu já toda hora agora estou te solicitando. É uma palestra, Não, é um bate-papo. não, mas a gente tá sempre à disposição aí. Eu tô através do João, né, que a gente entrou em contato um com o outro aí. Eu acredito que sempre que você precisar e quando eu for para Viçosa aí daqui uns dias, a gente se encontra e toma um Isso, café isso, e você me tá tudo avisa. e tá tudo certo e a gente também tá muito assim para se ajudar. Na verdade, a gente está Isso, sempre muito para se é verdade. ajudar. E isso aí também dentro da carreira é algo muito positivo. Então, quando você ajuda alguém, quando você colabora com alguém que está próximo ali, quando você sai um pouquinho do seu mundinho de egoísmo, acaba que você consegue fazer o network mais forte de todos, que é o network de Exatamente. gratidão. Esse é o network mais forte de todos. Então, toda pessoa que você ajudar durante sua vida, você pode esquecer daquela pessoa, mas ela nunca esquece de você. Ela Uhum. nunca vai esquecer. Ela nunca vai esquecer. Você vai encontrar com ela depois de 10 anos, ela vai ter uma gratidão muito plena com você. Então, é o network mais forte. Você ajudar as pessoas é o network mais forte que você pode fazer na sua vida Ô, inteira. ô, Rosiel, eu posso te falar uma coisa, assim, pra gente acabar mesmo, né? Hum? Eu tô aqui recebendo, eu tirei as notificações do WhatsApp, mas tô recebendo mensagem, não abri, Hum. mas eu vi uma frase aqui de algumas pessoas comentando, as pessoas que estão assistindo agora e comentando. Uhum. Nossa, o que ele está falando é muito verdade. Eu só vi a primeira frase, né? Então, para você ver, o que a gente está fazendo aqui, a gente está colaborando com as pessoas, porque, né, teoricamente, a gente não está ganhando Uhum. nada com isso, mas está, né? Uhum. Porque a gente está aqui para Com servir, para certeza. ajudar, né? Então é Com isso. certeza. É Eu isso. te agradeço, te desejo aí tudo de bom. Nós vamos encontrar. Quando você vier para cá, você me avisa para a gente tomar um café. Aviso sim, aviso sim, aviso sim, aviso sim. Eu queria agradecer e estender o agradecimento aí ao pessoal que está envolvido aí, que me ajudou aí
na palestra. Como eu sou ruim de nome, eu acho que não vou lembrar, acho que é Darlison, né, o nome do rapaz. Darlison, isso mesmo. É Darlison, isso. Eu acho que eu tenho que agradecer todo mundo e assim, na verdade, a gente está sempre aqui para o que precisar, então você tem meu contato, Mariana, sempre precisar, acabando essa pandemia, a gente sempre, eu sempre não, mas pelo menos uma visita periódica aí à Ponte Nova eu faço, às vezes, quando acabar essa pandemia, a gente pode se encontrar e fazer uma palestra, e eu conhecer o grupo de estudo de vocês. Uhum. Então, esse tipo de coisa nunca tem, nunca é à toa, né? Então, a gente está sempre se desenvolvendo e ampliando também, né? Sua rede profissional, o que você está fazendo. Então, eu agradeço muito, agradeço você muito, agradeço também ao Darcy e o pessoal aí que está trabalhando ao seu entorno aí, que a gente nunca faz nada sozinho mesmo. A vida nossa nós, às vezes a gente é só o retrato de um grupo de pessoas que está trabalhando, que está se desenvolvendo, que está se esforçando aí. Eu acho que o nervosismo maior que eu tenho quando eu estou apresentando, quando eu estou falando alguma coisa, se eu ficar nervoso, o nervosismo meu está muito mais ligado às pessoas que eu estou representando, aos meus amigos profissionais que eu estou representando, do que ligado a representar. Tem sim, a gente também se importa muito em representar a empresa, mas é muito mais pessoas. Então, eu às vezes eu vou apresentar em tal lugar, tem que ser tão bom quanto tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, porque eu não posso baixar o nível aqui, porque essas pessoas se dedicaram tanto, eu não posso passar uma imagem assim, assado. Eu fico muito mais assim do que o conteúdo mesmo que eu estou apresentando, porque eu sempre quando eu vou apresentar, eu apresento um conteúdo que eu estou muito mais adepto, né, e tudo. Mas é só isso mesmo, eu quero desejar um bom final de semana a todo mundo que participou da live aí, e é isso aí. Obrigado, viu, Mariana? Obrigada, e nós vamos encontrar mais vezes aí, tá bom? Obrigada por tudo. Um bom fim de semana, Rafael. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.